E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Resolvi dar uma passada por aqui hoje para tentar conversar um pouquinho sobre a neurose, né? Hoje falar em especial sobre a neurose. Eu recebo muitas dúvidas, muitos comentários, pessoas que às vezes querem que eu fale um pouco mais sobre as estruturas clínicas ou que não entendem muito qual é essa função do diagnóstico em psicanálise, por que que o diagnóstico em psicanálise diz respeito à estrutura, de a gente identificar se é uma neurose, uma psicose, uma perversão, sendo que muitas vezes esse paciente vem encaminhado de um médico com um diagnóstico ou de um síndrome do pânico, transtorno bipolar, hiperatividade, vem com outros termos, outros nomes. E aí hoje eu estava lendo um pouco sobre isso, né? Eu estava lendo aqui esse livro do Bruce Fink, Introdução à Clínica, Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, que é muito legal, assim, é um livro muito bom, por sinal, muito interessante. E aí tem uma passagem aqui que ele fala um pouco sobre isso, assim, que tanto a psiquiatria quanto a psicologia ou a psicanálise norte-americana, eles tentam cada vez mais ampliar as classificações, assim, e as categorias diagnósticas. Então vão surgindo novos termos, né? Transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno do pânico, hiperatividade, estados hipnoides, distimias, dependência de múltiplas substâncias. Mas tudo isso, todas as categorias, a gente vai, na verdade, rotulando os sintomas que aparecem ali. Isso não diz respeito a essa posição subjetiva, né? O que o Lacan traz quanto à posição do sujeito e o que a gente pode pensar enquanto estrutura clínica. Então, eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês, assim, sobre a neurose, assim, como que a gente vai identificar ou quais são as principais características da neurose que aparece, né, pra gente na clínica e da gente tentar pensar aqui um pouquinho, não vou me aprofundar muito, mas falar um pouquinho da distinção dentro da neurose entre neurose obsessiva e histeria, que também apresentam características distintas, né, na clínica. Então, primeiro vamos pensar assim, de uma forma geral, o que que diz pra gente, assim, como que a gente vai identificar que se trata ali de uma neurose? Em primeiro lugar, para a gente falar que essa estrutura que se estabeleceu ali foi uma estrutura neurótica, a gente tem que pensar primeiro na instalação da função paterna. Então, houve alguém que exerceu essa função paterna, que eu já falei isso em diversos lugares e de diversas situações diferentes. Quando a gente está falando de função paterna, a gente não está falando de um pai biológico, de uma figura masculina, mas de alguém que exerce essa função. Que a função paterna diz respeito também a barrar um pouco essa relação da mãe com a criança, pensando numa mãe que desejou muito aquela criança, né? Então, é alguém que vai exercer essa função de fazer essa separação da criança com a mãe, para que a criança entenda que. E aqui a gente não fala só da lei do pai que fala só o não, 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 não é nesse sentido. É o pai que às vezes vai ser o oposto da mãe também, que vai falar para a criança, não, assim, você pode também comer um bolo de chocolate. Ah, mas minha mãe falou que eu não posso comer. Ah, não, mas por que não pode? Para que a criança possa também escolher, saber que tem duas coisas diferentes, que ela pode escolher, né? Não tem que ser tudo como a mãe quer, como a mãe imaginou. Então o pai ele faz essa separação. Então quando ele faz isso também, ele também está ajudando a fazer essa separação, a dar esse espaço para a criança que ela pode ter uma escolha, assim, que não é tudo somente como a mãe quer que seja, né? Eu gostaria que fosse. O Lacan, no texto dele, Notas sobre a Criança, ele também coloca que a função do pai também, entrando assim no desejo com relação à mulher, né? Que isso também é importante para a mulher. Ela, depois que ela vira mãe, que ela não é só mãe, mas que ela continua sendo mulher. Então é como se o homem, ao desejá-la, a lembrasse de alguma forma assim que ela é algo além de ser apenas uma mãe ali, né? Que essa separação é muito difícil para a mulher e, e o Lacan fala desse desejo do homem com relação à mulher também passa por essa função paterna, sabe? Que ajuda também nessa separação, assim, nessa cola que fica inicialmente da mãe para a criança. Então, se a gente tem uma função paterna, a gente pode pensar ali que nos primeiros anos de vida, né, mais ou menos por volta dos 5, 6 anos, quando aconteceria a passagem pelo complexo de Édipo, o pai vai exercer essa função da castração, então. E aí, a partir da castração, a gente tem também o recalcamento, eu vou conversar um pouco mais sobre isso com vocês também.
Concomitante ao recalcamento, a gente vai poder pensar que existe agora o inconsciente, que o inconsciente ele não está dado desde que a gente nasceu, ele não existe desde que a gente nasceu, né? Ele também vai ser, é, ele vai surgir nesse momento da castração aí, que é concomitante, né? Essa passagem pelo complexo de Édipo, então tem a função paterna exercendo a sua função ali, né? Ela acontece nesse momento, e isso permite também a entrada desse indivíduo ou a apropriação do campo simbólico para esse pequeno sujeito que está surgindo aí, né, para essa criança. Porque a gente nasce no mundo simbólico, mas a gente ainda não tem esse domínio da linguagem, né? Então, é mais ou menos nessa idade que a criança também assimila essa estrutura essencial da linguagem, é como se a constituição subjetiva ela fosse acontecendo ali. Né? Então, quando acontece esse processo, então aconteceu o recalcamento, houve essa passagem pelo complexo de Édipo, o recalcamento é o principal ponto que marca para a gente a constituição de uma estrutura neurótica. E aí umas outras características dessa estrutura neurótica, né? Assim, que diz respeito também à inibição, uma inibição considerável das pulsões, que a gente não vai ver isso, né, na, na psicose, por exemplo, né, a psicose a gente pode imaginar assim, que é como se fosse um inconsciente a céu aberto. Então não tem muito pudor, eles vão falar o que eles estão pensando, não tem essa inibição, essa vergonha, esse medo de deixar o desejo aparecer, e que às vezes é um desejo que vai contra os valores que essa pessoa prega ou acredita, então isso causa um certo horror, um certo espanto, então ela vai fazer questão de esconder isso também, de esconder a fantasia, né? Então tem uma tendência a encontrar mais prazer nas fantasias. Deixa eu tirar o vídeo aqui, que senão não dá para vocês verem. Somente. Então tem uma tendência a encontrar mais prazer na fantasia que no contato sexual direto, né? Essa coisa bem neurótica mesmo, da dúvida, de postergar ao máximo esse encontro, porque não sabe o que vai acontecer nesse encontro, então eu prefiro ficar com a minha fantasia, que ter prazer na minha fantasia, do que correr o risco de sair com alguém e não dar certo, e não ser legal, e a pessoa não gostar de mim, ou eu não gostar da pessoa. Então, você vai adiando ao máximo essa situação, né? Então, assim, uma outra coisa, a primazia da dúvida, né? Isso é muito forte também na neurose. O neurótico vai sempre se questionar sobre tudo, assim, mas será que é esse curso mesmo que eu deveria fazer? Será que eu me caso? Será que eu não me caso? Será que eu namoro ou não? Será que eu aceito esse emprego ou não? Será que eu tenho filhos ou não? Então ele sempre vai ter dúvida e sempre vai se questionar com relação a isso, né? Não que em algum momento ele não vai decidir, mas mesmo quando ele decide, eu vou fazer psicologia, ele vai ter diversos momentos ao longo do curso que ele vai se questionar, será que é isso mesmo que eu deveria fazer? Uma outra situação assim muito fácil da gente identificar também, né? Assim, eu queria muito comprar um celular. A partir do momento que eu tô lá, eu vou pagar, eu fico na dúvida, mas será que eu pago mesmo? Será que eu compro mesmo? Será que isso vai ser suficiente? Será que eu deveria gastar meu dinheiro com isso? Será que não era melhor poupar esse dinheiro e gastar com uma outra coisa? Então, essas dúvidas que são muito recorrentes na neurose, né? E voltando a essa questão do recalque, sempre que a gente fala do recalque, a gente tem também o retorno do recalque. E o recalque, ele sempre retorna de uma maneira distorcida. E ele vai aparecer em forma de lapsos, atos falhos, sintomas, né? Então a gente vai perceber isso e ver muito isso nos neuróticos, né? O sintoma aparecendo aí no corpo. Então, só para a gente clarear um pouco aí e entender um pouco melhor esse conceito do recalque, o recalque, então, diz respeito a essa retirada da mente pelo eu ou pelo supereu de pensamentos ou desejos incompatíveis com a visão que se tem de si mesmo ou de seus próprios princípios morais. Então, geralmente, são coisas relacionadas à sexualidade, à agressividade, né? Principalmente, né, a sexualidade que a gente recalca, né? O neurótico tende a enviar esse conteúdo para o inconsciente porque é insuportável para ele aquilo. Só que nada fica no inconsciente eternamente, né? O que está lá no inconsciente fica tentando vir à tona. Isso, quando vem à tona, vai vir de uma forma distorcida. Então, muitas vezes vai vir em forma de um sintoma, vai aparecer um sintoma no corpo,
ou através de um sonho. Isso aparece, algo aparece, mas sempre assim é um sonho que eu não consigo compreender muito bem, é muito confuso, parece que não tem pé nem cabeça, sabe? Ele sempre vem de uma forma distorcida que não deixa de ser também uma proteção para a gente com relação àquilo que é atormentador, né, que é perturbador. O que é recalcado são pensamentos referentes às percepções. Isso eu achei muito interessante, assim, porque os afetos, as percepções, elas não são recalcados. O que a gente recalca, então, são os representantes das pulsões aí, né? Esses pensamentos são os representantes das pulsões. Os pensamentos, eles costumam se ligar aos afetos, então é muito comum o afeto permanecer. Então, no caso da histeria, por exemplo, você permanece o afeto, então a pessoa às vezes está muito angustiada, muito mal, mas não consegue dizer por que está causando mal, por que ela se sente culpada, ela não sabe falar de onde vem essa culpa, mas ela sente aquilo, né? O afeto está ali. Já na neurose obsessiva, muitas vezes vem o pensamento permanece, tipo, alguma lembrança infantil, alguma cena infantil permanece, eu consigo lembrar o que aconteceu ali na minha infância, mas não tem afeto nenhum, isso não vem junto com nenhum afeto. Então, eu não me sinto mal por aquela lembrança, ou não sinto uma felicidade absurda com aquela lembrança, não, eu só tenho aquela lembrança ali. Então, isso indica pra gente que tem essa relação, né, do pensamento com o afeto. Então, como eu já disse, o retorno do recalque ocorre de maneira distorcida, sob forma de perturbações ou interrupções. Então, na histeria, é comum esse retorno do recalque vir no corpo, então, através de sintomas, né? Por exemplo, assim, né, se a gente pega a histeria clássica, né, os sintomas conversivos, então a gente tem uma paralisia, ou eu perdi a voz, eu não tenho sintoma, ou às vezes uma enxaqueca, que eu vou no médico, faço um monte de exame, eu não encontro nenhuma causa física. No obsessivo, retorna na mente. Então, a gente tem muito esses pensamentos obsessivos, né? A pessoa tem uma dificuldade de ação, fica presa ali no pensamento, não consegue agir porque pensa, pensa, pensa e não consegue sair disso muitas vezes. Então, para a gente tentar dividir um pouco as estruturas, tentar pensar um pouco mais nas diferenças entre as estruturas, então, de um lado, a gente tem o obsessivo e do outro, a histeria. A neurose obsessiva, né, na fantasia do obsessivo, implica uma relação com o objeto, mas ele se recusa a reconhecer que esse objeto está relacionado com o outro. Como assim? Por exemplo, o obsessivo conseguiu um trabalho e é o trabalho que ele queria, é o trabalho dos sonhos dele. Ele vai negar a todo instante que o que ele conseguiu tem alguma relação com, por exemplo, o que os pais desejaram para ele. Às vezes os pais desejaram aquilo para ele, ou esperavam, tinha alguma expectativa que ele conseguisse ser bem-sucedido, ou que tivesse um trabalho X, mas o obsessivo ele vai negar eternamente isso, que o que ele conseguiu tem qualquer relação com o desejo de uma outra pessoa. Assim. Que então ele vai muitas vezes, desde criança ali, querer fazer o oposto do que os pais desejam, que os pais gostariam para ele, vai bater de frente com isso, vai indo ao oposto disso, né? Então, ele procura também ao máximo neutralizar ou aniquilar esse outro aí. Até nas relações amorosas, muitas vezes vai acontecer assim também. Então, ele às vezes fica com uma pessoa constantemente, mas não vai admitir que ele está interessado ou que ele deseja essa pessoa. Então, as tentativas vão ser sempre de aniquilar, de colocar essa pessoa como se ela não tivesse importância nenhuma para ele. Então, eu saio com você sempre, mas eu saio com outras também. E enquanto eu estou com você, eu atendo o telefone de uma outra pessoa, como se você não tivesse importância nenhuma para mim. Mas muitas vezes é quase que uma defesa dele contra isso, assim, né? Ele colocando o relacionamento num lugar de impossível, assim, porque o desejo para o obsessivo ocupa esse lugar de um desejo impossível. Ele coloca tanto obstáculo, ele quer controlar tudo, e é como se só ele soubesse de tudo, só ele soubesse todas as coisas que são mais importantes, que ele não dá espaço para uma outra pessoa aparecer aí, sabe? Uma outra pessoa entrar. É só ele que sabe, é só ele que sabe o momento. Até essa entrada do obsessivo em análise, ela é muito conturbada e difícil. É muito difícil ele entrar, ele ir, porque ele não admite que precisa da ajuda de alguém, ele já sabe tudo que ele tem que fazer, embora ele não esteja conseguindo, ele esteja angustiado ou alguma coisa está fracassando, ele sabe tudo, ele sabe por que, que ele errou, o que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que tentar, tudo que você fala com ele em análise, ele vai falar que ele já tentou, ele já fez, e não adianta ele fazer aquilo. Então é muito difícil você mexer com o obsessivo na análise também, né? Porque ele tem
essa resistência e esse desejo dele que fica nesse lugar de impossibilidade. Então, pensando no relacionamento amoroso, por exemplo, ele muitas vezes vai escolher como uma parceira alguém que é impossível de se relacionar com ele, porque é isso, assim, é como se ele se boicotasse, né? Ele vai desejar uma pessoa que às vezes tem tantas características, tantas peculiaridades que ele não vai encontrar nunca, ou é uma pessoa inalcançável, assim, sabe? Então ele vai deixar sempre o desejo dele distante, é como se ele se esquivasse desse desejo o tempo todo. Então, essa forma dele reagir e lidar é a resposta que ele dá para essa separação ali, né? Para esse recalque que aconteceu ali na infância. É como ele reage diante disso, assim. No momento de separação da mãe ali, como que ele reage diante disso. Então, ele tenta superar isso, colocando esse outro no lugar de que não tem importância nenhuma na minha vida, que eu sou autossuficiente, que eu dou conta, que eu consigo resolver tudo sozinho. Já no caso da histeria, é o oposto, a relação do desejo dela passa por uma insatisfação, porque a gente fala que o desejo da histérica é o desejo do outro. Ela se coloca assim, no lugar de desejar o que o outro quer, o que ela acha que o outro quer dela. Então, o desejo dela não é dela, é o que ela acha que o outro gostaria. Eu vou fazer sempre o que o outro gostaria, porque eu vou tentar tampar esse buraco, essa falha no outro. Então, a forma como a histérica ela vai se relacionar com a separação, né, diz respeito, quer ver? Deixa eu achar se eu coloquei isso aqui. Diz respeito é, a essa tentativa dela justamente de tamponar a falta do outro, sabe? Então, a fantasia da histérica, ela tenta adivinhar o desejo do outro e se torna um objeto específico que, quando falta, faz o outro desejar. Então, ela se coloca nesse lugar de objeto do outro e nessa relação amorosa, por exemplo, assim, a tentativa de satisfazer esse desejo do outro e o dela vai ficando insatisfeito. Então, ela tenta superar ou reverter os efeitos da separação do outro, justamente tamponando essa falta. Então, é a forma, essa falta do outro, né? A falta que ela acha, o que ela acha que falta ao outro, eu vou tentar tamponar, eu vou tentar agradar. Então, o objeto, o parceiro da histérica, não é um outro imaginário, igual a ela mesma, nem um objeto real que sirva de causa de desejo. Trata-se de alguém imbuído de saber ou de poder, seja ele homem ou mulher. E aí, aqui, o analista também vai encontrar uma dificuldade. Por quê? Porque no caso da análise da histérica, ela sempre vai tentar, ela quer isso, né? Então, a princípio é mais fácil porque ela quer ser ajudada, né? Ela, assim, ela tem uma dificuldade, ela quer ser ajudada, então ela vai procurar análise mais fácil com o obsessivo. O que vai levar um obsessivo a procurar análise? Às vezes, uma situação de muita angústia, por exemplo, nessa questão do relacionamento amoroso, né? Que ele não quer que aconteça, né? Ele vai se boicotando. Aí supondo que essa mulher que ele colocou num lugar de inatingível, um dia fale, eu quero ficar com você, eu quero namorar com você, eu quero casar com você, e aí vai dar um curto-circuito nele. Ele não vai saber o que fazer, ele vai ficar angustiadíssimo, porque fugiu do plano dele, o plano é que ela nunca o desejaria, mas por que ela está me desejando? Eu não tenho nada de interessante para me desejar. Então, nessa situação aí, nesse curto-circuito que deu, dessa pessoa que o desejou, e provocou muita angústia nele, então é possível que ele vá à análise porque ele está extremamente angustiado, né? No caso da histeria, então, ela vai na análise, ela não precisa. É mais fácil para ela solicitar ajuda, ela tem esse interesse no saber do outro, então ela quer que o analista responda o que, que ela tem, o que, que ele acha do que ela tem, o que, que ele está pensando sobre ela, ela convoca ele o tempo todo para falar, mas de alguma forma ela vai achar um jeitinho de mostrar que o analista está equivocado, que ele não dá conta, que ele está errado, que ele não sabe o que ela tem, que não é bem assim. Então, a gente tem essa dificuldade também de trabalhar com a histeria, porque ela puxa o seu tapete o tempo todo, ela quer passar por cima de você o tempo todo. Então, são duas coisas que acontecem aí. E aí, assim, uma outra coisa que eu acho interessante falar aqui também hoje, né, que é difícil a gente às vezes identificar, às vezes não é tão claro assim, tão simples assim, porque é comum e pode existir uma histeria que tem alguns traços obsessivos, ou um obsessivo que tem alguns traços de histeria ali que aparecem ali também, então que às vezes vão tornar ainda mais difícil essa identificação, que estrutura é essa, né? Mas por que na psicanálise eu ainda insisto que é importante para a gente
essas entrevistas preliminares para a gente identificar e pensar nessas estruturas, é porque a direção do tratamento vai a partir disso, né? Porque a forma como você vai agir e vai se colocar diante de um obsessivo vai ser diferente da forma como você vai agir e vai se colocar diante de uma histeria. Então, às vezes, você vai ter que ser mais incisivo com um ou com outro. Então, e mesmo assim também, né? Você saber que não é uma psicose, que algumas formas de agir e de conduzir o tratamento na neurose vão ser completamente diferentes de uma psicose. Então, isso tudo é importante para a gente, né? É importante que a gente tenha essa, essa clareza, assim, que a gente entenda isso. Então, hoje eu queria trazer assim, só um pouquinho assim, dessas diferenças, trazer um pouquinho do que é a neurose para vocês. Eu recomendo muito esse livro é muito bom. Tem um livro também que eu sempre cito do Quiné, As Quatro Mais Uma Condições de Análise, que também fala, né, da, do, da neurose, da psicose, da perversão, que também é um bom livro, assim, eu considero um bom livro. Mas como eu estava estudando isso hoje, até para o grupo de estudos, que nós estamos estudando nesse mês sobre a fantasia, eu resolvi trazer e falar um pouquinho disso aqui, porque eu sei que muitas pessoas me perguntam e falam sobre isso. E aí eu queria ouvir vocês também, né? Que vocês me dessem um retorno e falassem o que que vocês acham, o que que vocês gostariam de saber mais, para a gente conversar mais. Um abraço para vocês e até a próxima.